Hoje não existe produto ruim. Esses produtos registrados, todos têm eficiência para o nematóide. O que existe hoje é produto mal posicionado. Muitas vezes, quem está na ponta não está sabendo posicionar esses produtos para manejo de nematóides. Vou dar um exemplo claro para vocês. A gente está falando de planta de cobertura. Uma área com alta pressão de nematóide de cisto. Eu já vi muita gente colocar braquiária, colocar milho e tratar essa braquiária, esse milho, com bacilos pensando em afetar o nematóide de cisto. Você não vai afetar o nematóide de cisto. O nematóide de cisto não parasita o sistema radicular daquelas plantas. Então a gente tem que saber posicionar, porque nesse caso, um purpureocílio, uma pocônia, teria uma eficiência melhor. Ainda mais se você tiver palha lá. Você vai ter a planta de cobertura associada. Então você dá condição para esses fungos se estabelecerem, e esses fungos sim têm a capacidade de parasitar, inclusive o cisto do nematóide de cisto. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e hoje é mais um daqueles episódios comandado pelos nossos hosts, Luiz Henrique Cassuia e Rogério Inouye, que vão estar aqui no estúdio daqui a pouco com o nosso convidado especial que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, aqueles recados básicos que você já sabe. Se você está assistindo a gente do canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, dê like no vídeo para ajudar o nosso conteúdo e muito mais além aí dentro do nosso setor, né, trazendo conteúdo de qualidade. Então, 5 segundos, se você ajuda muito a gente, tá bom? E agradecer também aos nossos apoiadores, né, as empresas parceiras que permitem que esse podcast aconteça, que são elas a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal, especialmente porque estamos aí na reta final também dessa primeira temporada, então temos muito que comemorar e agradecer, né? Se você quiser conhecer também os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro e também conhecer as ações do nosso movimento e como participar, acesse o nosso site cultivefuturo.com.br. Você vai conhecer todas as ações, os nossos parceiros, também vai se inscrever na newsletter gratuita para receber toda a informação por e-mail toda semana, tá bom? E agora, sem mais demora, apresentando o nosso convidado especial de hoje. Os nossos hosts irão falar com o Dr. Fernando Godinho de Araújo, ele que é nematologista, professor do Instituto Federal Goiano e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas, é pesquisador da NemaConsult e é também tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nematologia. Desenvolve pesquisas na área de manejo integrado de nematóides, com foco no controle químico e biológico em grandes culturas. E agora é com vocês aí no estúdio. Sejam muito bem-vindos ao nosso CultiveCast. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Mas antes de apresentá-lo, eu quero desejar boas-vindas. Estou aqui com o Rogério Inouye. Rogério, boa noite, bom dia, boa tarde. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Novamente, é uma honra estar aqui participando de mais um podcast com um assunto tão importante aí, que a gente vai abordar agora com um convidado muito especial, né? Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês, eu vou falar um pouco do nosso convidado. É um amigo de longa data, com uma experiência enorme, não só no Brasil, como em outros países. É professor. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Godinho de Araújo. Eu não sabia que ele chamava de Araújo, né? Nematologista, professor do Instituto Federal Goiano e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas. É pesquisador NemaConsult, tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nematologia e desenvolve pesquisas na área de manejo integrado de nematóides, com foco no controle químico e biológico em grandes culturas. Dr. Fernando Godinho, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, meu amigo Cassuia, Rogério, é sempre bom estar aqui com vocês no oeste da Bahia, reencontrar amigos e principalmente ser convidado para um programa que tem crescido tanto e levado informação aos produtores, né? Isso é muito importante. E, Godinho, deixa eu te falar, a gente vai começar. Hoje, nematóides têm crescido muito no Cerrado, de modo geral. A gente vê pelo Brasil todo, né?
E você tem andado por vários estados aí, eu sei que você tem corrido vários estados. E hoje, nos visitando aqui na região oeste da Bahia, você poderia desenhar um pouco o cenário de nematóides no Brasil hoje aí, como é que tá, quais são os principais, para que a gente pudesse começar abordando com o nosso ouvinte? Certo, Caçuia, perfeito. Primeiro, os nematóides, eles não são novidades, né? Eles estão ali antes da gente entrar com as nossas culturas de interesse econômico. A única coisa que a gente fez nos últimos anos foi justamente intensificar esse sistema produtivo. Cada vez mais nós aumentamos o número de safras que são feitas numa mesma área e tudo isso favorece a multiplicação desses nematóides. E algumas espécies que já são, né, velhas conhecidas nossas, cada vez mais vêm aumentando as suas populações. Se a gente for pegar em distribuição, pratilencos hoje, principalmente o Brachyurus, é um dos nematóides que a gente tem mais ampla distribuição a nível de Brasil. Então, praticamente todas as áreas cultivadas, nós temos a presença dele. Mas do lado dele ali tem outro nematóide que tem um hábito alimentar muito parecido, que é o Helicotylencos de Ístera, que tem aumentado também suas populações. E a gente vê aqui no oeste da Bahia da mesma forma acompanhando esses cultivos. Só que ao mesmo tempo, a gente tem velhos conhecidos, como são os nematóides das galhas e também o nematóide de cisto, também causando muitos danos às nossas culturas de uma forma geral. Principalmente galha, porque hoje nós temos uma certa limitação com relação à genética de materiais. Então, se a gente for pegar a soja, a gente tem alguma coisa ainda javânica, mas falta muita informação e muitos materiais com resistência à incógnita. E, além disso, milho, as demais culturas geralmente multiplicam muito bem, incluindo o milheto, né, que é um excelente fator de multiplicação ali para nematóide das galhas. Das galhas, principalmente. Alguns materiais têm baixo fator de reprodução, Caçuia, mas assim, se a gente for pegar a galha, a maioria deles multiplicam o nematóide das galhas. E professor, eu queria abordar, está muito em moda agora, plantar-se uma variedade chamada Olimpo. E essa variedade estourou em boa parte do cerrado brasileiro com tetos altíssimos. Só que a gente chama ela de canela seca. Essa variedade, produtor plantando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na mesma área. Isso pode levar a um aumento populacional de determinados nematóides, professor? Sim. E, na verdade, todos, né? E eu até brinco que essa cultivar, ela é tão dos deuses que ela te leva ao céu, do céu ao inferno, né? É uma alegria ou tristeza. Eu até brinco porque as canelas secas, a gente está fazendo uma alusão ao Olimpo, mas, na verdade, as canelas secas de forma geral, que são materiais que não têm gene de resistência praticamente a nematóides e doenças de uma forma geral. Elas têm alto teto produtivo, mas desde que você dê condição para elas expressarem esse alto teto produtivo. Mas o produtor às vezes insiste em plantar no mesmo talhão, ano após ano, a mesma. É aconselhável isso ou não? Isso que é o grande problema nosso, porque principalmente quando você vem fazendo o manejo, e a gente tem manejo hoje muito bem estabelecido, com resistência para nematóide de cisto, então geralmente você vem de um programa de manejo. Quando você coloca uma cultivar que é canela seca naquela área, o primeiro ano a cultura tende a responder muito em produtividade. Então geralmente seu teto produtivo vai lá para cima. Mas por quê? Porque você já vinha manejando e reduzindo essa população. Quando você coloca essa cultivar na área, o que você faz? Você aumenta a frequência dos nematóides fitoparasitas que nós temos ali. E quando você repete essa cultivar na área, aí que vem o grande X da questão. Geralmente essa cultivar não expressa aquela mesma produtividade. Aí a gente começa a ver queda de produtividade dessas canelas secas, porque o nematóide sempre esteve ali. Por que ele não estava apresentando sintomas ou estava gerando danos econômicos nível visíveis? Nível populacional baixo. Nível populacional baixo. A dinâmica populacional é muito importante para a gente pensar em manejo de nematóides. E professor, nessa linha hoje a gente fala muito em sustentabilidade, né? E tem se aumentado, a gente tem visto muito plantas de cobertura, como a braquiária, começou muito pela braquiária rosense, hoje a gente fala em mix de cobertura, 3, 4, 5 espécies. Qual que é a importância do produtor e dos agrônomos e consultores manejar com gramíneas e dicotiledôneos? Qual que é?
Como o próprio nome diz, planta de cobertura, né? Então essas plantas são muito importantes para cobrir o solo e aí a gente vê uma série de benefícios além do controle de nematóides. Ciclagem de nutrientes, redução da germinação de plantas daninhas, facilita muito o controle de mato nessas áreas. Mas pensando propriamente na questão da dinâmica do nematóide, o que nós vemos, Caçu e Rogério? A gente vê que essas plantas de cobertura, elas podem ser culturas mal hospedeiras, aquelas espécies nematóides que eu tenho na área, e isso reduzir a minha reprodução do nematóide naquele período em que ela esteja ali. Além disso, essa planta de cobertura, ela também pode ser uma fonte de nutriente, de alimento para micro-organismos benéficos, fungos, por exemplo, inclusive fungos de controle biológico. Eles são muito dependentes de palha no sistema, porque são saprófitas. Então, se eu tenho palha, eu tenho o melhor desenvolvimento desses agentes de biocontrole. Então, tudo isso integrado tem reduzido e impactado a população do nematóide de forma positiva, reduzindo essa população para a safra seguinte. Você fez uma pergunta muito interessante com relação aos mix de planta de cobertura. E hoje está muito na moda nós falarmos a respeito desses mix. O que nós vemos com os mix? Do ponto de vista da premissa de ciclagem nutriente, o mix é muito interessante. Você tem espécies diferentes, né, com ciclos diferentes, relação carbono-nitrogênio diferente. O único cuidado que eu sempre falo que a gente tem que ter com os mix é porque muitas vezes nós podemos estar colocando 3, 4 plantas que multiplicam aquelas espécies nematóides que eu tenho na área. Aí eu acho que esse é um ponto importante, né, Rogério? Que a gente, você falou tudo. Porque às vezes o produtor tá na moda, vamos colocar mix de cobertura, mas tem que estudar qual é o mix que eu estou fazendo, quais são as plantas que eu estou colocando, se favorece ou não aquele nematóide que eu tenho no solo, né? Isso. Aí parte por outra premissa, que é conhecer os nematóides que eu tenho no solo. E nematóides não são todos iguais. Perfeito. Então, para eu estabelecer um programa deste manejo, eu preciso saber as espécies que eu tenho ali em maior concentração. E a partir daí definir qual espécie vai entrar naquele mix. E além disso, hoje nós temos um problema muito grande que é com relação a vigor, germinação dessas sementes de plantas de cobertura. Então não adianta eu colocar 5, 6 espécies diferentes se eu tenho muitos potenciais de germinação ali variados e acaba sobressaindo uma ou 2 espécies. Perfeito. Ou a gente não tendo uma cobertura adequada daquele solo. Perfeito. Então são cuidados que nós precisamos redobrar na utilização dos mix. Olha, você citou um caso interessante, Godinho. Nós tivemos, né, Rogério, na nossa estação de pesquisa, alguns mix de cobertura e, por exemplo, tinha aveia dentro desse mix. A aveia ficou baixinha, porque não tinha temperatura suficiente baixa para ela desenvolver e acabou não se desenvolvendo. Então, exatamente, escolher bem, né, professor? Então, a gente tem que ver qual planta de cobertura melhor se adapta à nossa região. Então, nós temos aqui um clima, né, que eu falo que é continental, que a gente vai de norte a sul com climas muito diferentes. Então, essas plantas de cobertura, elas não podem ser as mesmas. Então, a gente precisa definir em função da região que a gente trabalha. Isso é uma dica importante que o professor está dando aqui, que tem que consultar especialistas para que não ter que multiplicar. Às vezes, na ânsia de controlar, ele vai acabar multiplicando alguns nematóides, né? E, professor, hoje, nessa dinâmica populacional de nematóides, o que você tem visto aqui na região oeste da Bahia? Como é que você tem visto isso aí, professor? Então, a gente tem visto, inclusive em função das canelas secas que a gente tem no mercado... São várias, né? Eu citei uma, mas tem muitas, né, professor? Tem muitas. E nós temos visto o aumento populacional de algumas espécies. Então a gente tem visto o nematóide de cisto, principalmente nessas 2 últimas safras, nessa agora especificamente, aumentando muito sua população, Caçu. Então a gente tem visto ele causando danos aí nas culturas e é um nematóide que a gente tem uma certa base de manejo na resistência genética e isso tem nos preocupado bastante. E além disso, eu tenho visto a gente aumentar muito fungos de solo. Hoje, a gente não se fala mais somente de nematóide. Nós precisamos falar sobre complexo de doenças de solo. E nesse complexo de doenças de solo estão juntos os nematóides
e aqueles fungos de solo que nós conhecemos. Macrofomina, fusário, né, fomopsis, risoctônia e a própria esclerotínia. Mas então, aproveitando isso que o senhor está falando, professor, nós temos hoje esse complexo de doenças vasculares, que estão no solo, estão na palhada, algumas aí. Isso você tem visto, você tem estudado bastante, isso tem aumentado e está interferindo diretamente na produtividade? Com certeza. Hoje a gente vê, primeiro, áreas onde a gente tem maior pressão de nematóides, a gente vê maior pressão desse tipo de doença, de fungos necrotróficos nas plantas de uma forma geral. Porque o nematóide potencializa, abrindo portas de entrada para esse tipo de patógeno, além de facilitar a colonização do interior do tecido, porque ele vai formando microgalerias. E hoje a gente tem visto muito esse tipo de patógeno limitando tetos produtivos. Então hoje o que a gente mais busca é atingir cada vez mais produtividades que sejam rentáveis, principalmente porque o nosso custo de produção tem aumentado muito nos últimos anos. Seria uma dica prática para o produtor, para o consultor, para o agrônomo, para o gerente de fazenda lá, e olhar no solo para que ele identificar isso aí. Arranca a planta, leva para o laboratório, o que nós temos que fazer? Primeiro passo, a gente tem que conhecer. Eu falei que a gente tem que parar de ser agrônomo gavião, de olhar a lavoura só de dentro da caminhonete. Isso é perfeito. Temos que voltar a ser aquele raiz, professor. Aquele raiz. E cada vez mais a tecnologia está aí para nos ajudar. Então a gente tem drone, tem tudo, mas nada substitui a nosso caminhar na lavoura. A botina no pé. A botina no pé e a gente arrancando planta lá no meio, né? Eu sempre gostei de ir no meio, de arrancar a planta, visualizar o sistema radicular. Então a gente tem que ver nossa lavoura, ver como que nosso solo está e como que nossas plantas estão se desenvolvendo. E é primordial que a gente tenha uma avaliação da sanidade desse solo. O que eu tenho de patógeno naquele solo? Então nós estamos em época de plena período de amostragem, se a gente for pensar de nematóides. Florescimento da cultura. Essa é uma época boa de coletar É uma época boa. Agora, a gente nunca recomenda que seja... Lógico, tem algumas áreas que a cultura da soja já está um pouco mais avançada, mas a gente sempre fala que do período vegetativo para o reprodutivo, até R5 mais ou menos, seria bem interessante a gente concentrar a nossa coleta de nematóides. Uma boa dica, hein, Rogério? Ou se não, a gente tem outra janela ainda. Então, o pessoal do Mato Grosso, aqui oeste da Bahia, a gente vai... Tem muita gente plantando algodão ainda, ou com o algodão está pequeno no campo. Também pode ser feita essa amostragem na cultura do algodão. Então, agora, a soja que está aflorando, entrando para R1, R3 lá, já é uma época boa. É uma época boa. É a época que a gente recomenda. Por que eu não recomendo coletar isso muito depois de R5, por exemplo? Porque geralmente a gente vai diminuindo muito o volume de sistema radicular. É que a essência da planta natural. E no milho, qual que seria uma fase boa? Da mesma forma, eu recomendo a gente entrar ali em torno até de 60 a 70 dias. Ele vai emitindo pendão ali antes de emitir pendão. Até o máximo. Emitir o pendão eu acho que seria um período limite. Perfeito. Só evitar coletar no período muito seco. Eu falo porque tem muita gente que faz safrinha. Exato. Então, quando a gente coleta no período muito seco, muitas vezes a gente não consegue ver essa dinâmica populacional do nematóide de forma correta na área. Perfeito. Em relação, assim, vamos aproveitar e juntar dois assuntos que foram abordados aí. Primeiro em relação aos de culturas de cobertura, né? E também em relação à segunda safra. Como é que fica a questão de multiplicação dos nematóides que estão presentes na área a partir das plantas voluntárias, ou tigueras, né? Porque tem muito produtor que assim, ele fica na ânsia de colocar uma cultura de cobertura, paga caro, né, no mix, por exemplo, ou até numa planta isolada. Tem um monte de tiguera de soja no meio. E daí tem lá... Como é que você controla o tiguera no meio, né? 30, 40 quilos por hectare, né? Até tem um produtor, né, o Elton Walker, que fala o seguinte, né? Que é fácil medir a perda de grãos numa área, né? É só você pensar que num hectare a gente gasta 40 quilos de semente, 35 quilos, né? E se tem mais do que uma população normal, é porque a gente perdeu lá 3, 4, 5 sacos e a gente não está vendo, né? Então a quantidade de plantas voluntárias é muito grande, né? Essa questão das plantas voluntárias, como é que fica? Isso, ótima pergunta, viu? Porque a principal forma de permanência dos nematóides de uma safra para outra é sobrevivendo em planta voluntária, na tiguera, ou em plantas daninhas. Então, um cuidado que nós precisamos ter, muito grande, é justamente
de controlar essas plantas antes que a gente entre com, por exemplo, com as nossas plantas de cobertura. Vamos entrar com o mix? Como é que eu vou controlar, por exemplo, a soja que vai nascer no meio daquele mix? Então a gente recomenda sempre que espere aquela soja dar aquela germinadinha para você conseguir dessecar para entrar com essa planta de cobertura. Porque senão acaba que você tem uma competição ali, né? Você está colocando uma cultura buscando a redução populacional e está aumentando em função das plantas daninhas ou da pitiguera que surge na área. Falar em planta daninha, não sei, a gente... vocês já estão atentos com relação à espécie de nematóide que é o Meloidógeno enterolobe, mas um ponto bem interessante, eu estava rodando as áreas aqui e pegando as análises de plantas daninhas que a gente tinha nas áreas onde tinha histórico de enterolobe. Uma das plantas daninhas que mais tem multiplicado enterolobe, sabe o que é? Qual? Corda de viola. Olha só. Corda de viola. Então ela multiplica enterolobe? Muito, extremamente, gente. Então, assim, você está mantendo aí na área sem saber que tinha presença dele, né? Assim, ou que estaria sendo beneficiado por uma planta daninha. E agora, quem me diz, quem não tem corda de viola na área hoje, né? Todo mundo. E tem nós temos também a tal da vassourinha de botão, professor, que a gente arranca. E às vezes ela tem um sistema radicular muito agressivo também. E às vezes você vê que tem ali o meloidógeno ali também. Também, galha. O meloidógeno ele favorece muito nessas plantas de cobertura. A maioria delas multiplicam o meloidógeno. E professor, qual que é a influência do regime de chuva nessa multiplicação de nematóides hoje, professor? Como é que funciona isso aí? Excelente pergunta, professor. Ainda mais porque esse ano nós tivemos um regime hídrico um pouco diferente do que nós tivemos nas 2 últimas safras. É um ano diferente, mas todo ano está sendo diferente, professor. Mas os 2 últimos anos tinha sido muito bom, né? Inclusive, estava todo mundo aqui na Bahia. Foi desafiador. Né? Aqui na Bahia a gente estava chovendo muito bem, né? Eu tive na safra passada aqui, eu lembro que eu vim aqui em outubro, era mais ou menos dia 20, 25 de outubro, tinha produtor que já tinha encerrado plantio de soja, que estava tudo prontinho. Esse ano eu voltei aqui, final de novembro, tinha gente que não tinha plantado ainda. Então o regime hídrico, ele influencia muito a questão dos nematóides no solo. O que acontece? Quando nós temos muita umidade nessa fase inicial de desenvolvimento da cultura, nós acabamos confinando o sistema radicular naquela camada superficial. Hoje, se a gente for pegar um percentual, 80% da população de nematóide, ele fica na camada de 0 a 10, 0 a 15 centímetros. Então, se eu coloco esse sistema radicular nessa camada superficial, o que eu faço? Eu favoreço a multiplicação desses nematóides. Então, eles vão multiplicando e depois, quando eu tenho qualquer variação climática, qualquer estresse hídrico, essas plantas sentem muito, porque além de ter um sistema radicular muito superficial, eles estão praticamente todos tomados pelo nematóide. Então a gente precisa que essa planta tenha um sistema radicular e ela não tem. Então ela não consegue suprir a planta de forma adequada com água e nutriente. E o ano que chove muito, muitas vezes a gente passa até desapercebida a problemática de nematóide, porque se você não tem o déficit hídrico, muitas vezes você não vê reboleira. Mas não é porque você não viu reboleira que você não tem nematóide se multiplicando na área. Pelo contrário, ele está lá, está causando prejuízos. Só que quando eu tenho déficit hídrico, esses prejuízos são potencializados. Ainda mais nesses solos que a gente fala que são solos mais marginais. Solos com menores teores de argila. Aí a gente pega aqui o oeste da Bahia, a gente vai para Maranhão, Piauí, né, Tocantins, a gente vê diversas áreas onde a gente tem solos com menor teor de argila, mais areia. Então esse tipo de solo não é que ele favorece o nematóide. Na verdade, ele desfavorece a planta. Então a planta sente muito mais porque você tem menor retenção de água nesse tipo de ambiente. Você vê que aí se integra tudo, né? Sistema radicular. Então, se eu tiver um bom perfil de solo, vou ter plantas com raízes mais profundas e vou desfavorecer o problema aí com o nematóide. Com o nematóide. Então, é tudo ferramentas integradas que nós podemos fazer. E né, você falou de perfil de solo, Caçuia, e é muito interessante, porque muita gente me chama para levar na área. Professor, eu preciso que você venha aqui para ver, eu não estou dando conta da minha problemática de nematóide. E eu vou falar para você, na maioria das áreas, assim, de 10 áreas que eu visito, 7, o primeiro ponto que tem que se fazer naquela área, a primeira coisa é a descompactação.
O primeiro ponto é que está compactado. Gente, se uma área está compactada, não existe produto químico, não existe produto biológico, não existe cultivar resistente que vai resolver a problemática de nematóide. Não existe. Nós temos que dar condição para aquela planta se desenvolver. Senão o sistema radicular fica muito superficial. Às vezes falta até oxigênio ali para a planta, né? Exato. Então, isso é fundamental, esse manejo todo, né? E, professor, manejo integrado de nematóides hoje, como é que a gente pode estabelecer? Você falou de plantas de cobertura, nós começamos falando. Quais são as outras alternativas que seria ideal para o nosso manejo hoje? Isso. Eu até brinco que o controle de nematóides hoje, a gente fala de manejo integrado. E eu falo, quando o pessoal vai na minha palestra, eu falo que a principal decepção quando eu termino a palestra é porque eu não tenho um slide falando de sequencial para resolver o problema do nematóide. Nematóide não existe. Eu volto pelo slide que eu comecei minha palestra, que são com os 4 bases de controle que nós temos hoje. Então, o manejo integrado de nematóide, ele é baseado no quê? No controle cultural, que aí a gente entra as plantas de cobertura, manejo de solo, que nós já comentamos aqui, tudo isso, controle de plantas daninhas, de tiguera, tudo isso engloba o controle cultural. Nós temos o controle genético, que para algumas espécies eles são bem relevantes, mas tem outras espécies de nematóide que nós não temos resistência ainda disponível no mercado, então acaba que ele é um pouco limitante. Nós temos o controle biológico, que foi o controle que mais cresceu nos últimos anos, e que veio para ficar no sistema produtivo, e a gente tem o controle químico. E quando a gente pensa em controle químico, por muitos anos nós ficamos muito limitados a um grupo de moléculas muito pequenos, maioria carbamato, organofosforado, com alta toxicidade a mamífero, que afeta muitas vezes a microbiota do solo e acabava limitando a nossa utilização. Hoje nós tivemos a incorporação no sistema produtivo de novas moléculas que têm agregado muito, principalmente em relação à seletividade, a micro-organismos que nós utilizamos no controle biológico, a questão de, muitas vezes, até controle de doenças fúngicas, porque a gente tem carboxamida nesse grupo de moléculas. E um terceiro ponto que a gente vê também avanço é no residual. Nós falávamos de produto que tinha um residual de 15, 20 dias, que é uma bamectina, para produto que tem um residual acima de 40 dias. Então você dobra esse período. Isso é muito interessante, você falou, professor, porque as carboxamidas entrou muito forte no sistema, né? E a gente tem visto assim, qual que era a nossa ideia? Carboxamida, fungicida, só para doença. Então hoje a gente está vendo que as carboxamidas, além de doenças, e ela pode ajudar nessas doenças iniciais, né? Sim. E nematóides. Professor, você falou em termos de 40 dias. Hoje nós melhoramos isso aí. E tem produtor muito que nos pergunta, por exemplo, você falou de abamectina. Posso aplicar abamectina via, vamos falar, foliar? Qual que é a dose? Funciona? Não funciona, professor? Se você tiver com dinheiro sobrando e quiser jogar dinheiro fora, aplica abamectina via foliar, salvo para manejo de nematóide parte aérea, que é a Felencoides, que são casos muito específicos. Perfeito. Porque esse nematóide ele sobe no caule da planta, então você vai pegar ele ali naquela parte externa. Mas tirando isso, o que a gente observa? Primeiro, a abamectina já é uma molécula um pouco complicada quando colocada ali no tratamento de semente, por conta do residual e principalmente da lixiviação que é muito alta dessa molécula no ambiente. Você perde essa molécula muito rapidamente. Quando eu faço essa aplicação em parte aérea, eu tenho que rezar para quando essa molécula estiver descendo no solo, ela encontrar um nematóide fora do ovo e encostar nele para ter inativação da acetilcolinesterase, que é a enzima que ela age dentro do nematóide. Então a probabilidade da gente ter essa eficiência da abamectina é muito pequena. E por quê? Porque a abamectina não é translocada, nem absorvida pela planta. Não tem fosfito de cobre que faça isso. Então, para o produtor, para ser eficiente esse controle de nematóide, nós temos que ter um bom TS ou sulco com químico, que nós vamos estar falando aí dos seus 40 dias, e depois, para prolongar isso aí, o biológico vai ajudar nisso aí, professor? Hoje é o que a gente vê de melhor eficiência no manejo de nematóides, associação do químico com o biológico. O químico ele entra no sistema com uma eficiência muito alta. Então, o tempo zero ali é uma molécula sintética em que, se entrar em contato com o nematóide, ele já vai estar agindo, né, inativando aquele patógeno.
E o biológico? O biológico, a maioria dos biológicos que nós utilizamos são a base de estruturas de resistência, porque nós compramos produtos formulados, então a gente precisa ter esporo ou endósporo nessa formulação para ter uma vida de prateleira. Quando você coloca esse produto no ambiente, esse micro-organismo ele precisa se desenvolver, se estabelecer, precisa germinar, colonizar uma rizosfera, se multiplicar, por exemplo, numa palha, no caso dos saprófitas, para a gente começar a ter um mecanismo de ação ativo dele. Eu falo que o biológico ele vai ter o pico de ativação ali por volta de V3, V4. Então é quando você vai ter o pico de multiplicação desse agente de controle biológico. O químico já está caindo a eficiência. Exato. Professor. Então a gente complementa. Eu falo que, que a gente fica trabalhando com essas duas barras. Enquanto o químico está reduzindo a sua eficiência, o biológico está aumentando. Um complementa o outro. E professor, o momento da aplicação do biológico seria aplicar na planta de cobertura ou na planta que eu estou... No caso, a soja ou o algodão? Se possível, nas duas. Na verdade, eu sempre... Essa é uma dica importante, professor. Muito importante. E eu falo que, na dúvida, eu coloco na cobertura. Você acredita? Ué. Porque na planta de cobertura é onde eu vou ter a melhor condição para o desenvolvimento do meu agente de controle biológico. E ele vai permanecer no solo? Sim. A gente fica com uma parte desses agentes para a safra seguinte. Mas o principal não é ficar com parte desses agentes para a safra seguinte, e sim impactar essa população na entre-safra. Você segura a multiplicação dela na entre-safra. Perfeito. Então você reduz o potencial de inóculo para a soja que vem em seguida. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Lindsay. Produtor, você sabe, quem planta com segurança, colhe tranquilidade. A Lindsay entende a realidade do campo e oferece soluções em irrigação que garantem produtividade mesmo nos períodos mais desafiadores. É tecnologia feita para quem não abre mão de confiança e resultado. Lindsay, o pivô mais robusto do mercado. E isso aí, professor, você falou bastante lá que tem algumas plantas de cobertura que a gente está multiplicando pratilencos, né? E pratilencos a gente vê que vem aumentando, né? Nas áreas, você chega a andar nas lavouras, de repente tem um soja menor ali e tal, você arranca a raiz, está escura. E tem algum controle, a eficiência dos químicos biológicos para pratilencos é eficiente ou nós vamos depender de genética ou de um trait novo para controlar pratilencos, professor? A gente tem eu falo que conviver com pratilencos é bem mais tranquilo do que conviver com galho e cisto. Vocês que trabalham no manejo, vocês sabem. Primeiro, só da gente elevar a saturação por base, muitas vezes a gente já consegue dar uma segurada boa no pratilencos. Ele é adaptado a solos ácidos, baixa saturação, pH mais baixo. Mais uma dica que o professor está dando aí. É Então, solo de cerrado, né? A área de pratilencos, que ele é um cerrado, nós temos que, primeira coisa, corrigir o pH. Corrigir pH. Vamos Primeiro estabelecer o pH para 6, 6,5 em água ali. Isso. Que já é uma forma do produtor ganhar dinheiro que vai melhorar a produtividade dele e diminuir a pressão do pratilencos. Legal. E se a gente for pensar em controle químico e biológico, são muito eficientes. A gente tem eficiência no controle químico e biológico para pratilencos. Mas o problema do pratilencos é porque ele é o nematóide mais polífago que a gente tem ali na área. Tudo que você coloca ali praticamente multiplica o pratilencos. Então a gente acaba mantendo essa população sempre em alta naquela área. E você tocou num assunto muito interessante, Caçuia, que é a questão se a gente tem resistência genética ou um trait novo vindo. Perfeito. E a gente tem. Não sei se vocês sabiam, o pessoal que está nos escutando aí. Nós vamos ter exclusivo para pratilencos, professor? Exclusivo para pratilencos. Ele pega, na verdade, pratilencos e nematóide de cisto. Nós temos uma transgenia. E cisto, você está falando todas as raças? Todas as raças. Nossa, que notícia importante. Só que a eficiência para cisto, ela é em torno de 40% a 60%. Mas já ajuda. Ainda mais porque você pode empilhar isso numa cultivar com gene de resistência nativo. Perfeito. Que já tem no sistema dela. E agora, para pratilencos, isso que a gente ficou mais espantado, mais de 90% de eficiência de controle. Mais de 90%. E é um BT. Olha é só. uma proteína CRI que a planta vai expressar que a gente consegue controlar
esses nematóides. Quando é que chega isso, professor? A previsão é para 2029, 2030, daqui 4 safras. Por ser uma transgenia, tem um período maior de tramitação disso nos órgãos governamentais. Mas nas estações experimentais, a gente já está avaliando essa planta nesse ambiente e os resultados são espetaculares. Eu falo que vocês não têm noção dos danos que o pratilencos causam às culturas de uma forma geral, principalmente à soja, até essa transgenia chegar no mercado. E no começo, você falou de helicotilencos. Os dois, a gente tem notado, professor, a gente antigamente não dava nem bola para helicotilencos, né? Aí a gente começou a ver um aumento de helicotilencos. Os dois nematóides, um depende do outro, o aumento de um em relação ao outro ou não? Porque na soja, por exemplo, nós começamos a ver danos acima de 2.500 helicotilencos. No algodão a gente não vê tanto dano para esse nível populacional. Fala um pouco do helicotilencos. Isso. A gente acha que o helicotilencos ele causa menos pressão na cultura do algodão e a gente não conseguiu ver ainda essa quantificação de danos, diferentes do que a gente viu para a soja. Perfeito. E você tocou num ponto bem interessante. Se um acompanha o outro, né? Se um aumenta, o outro aumenta. Na verdade, eles convivem de forma muito harmônica ali no solo, eles não competem por nicho, apesar da forma de alimentação ser muito parecida. O helicotilencos ele era considerado um ectoparasita, ele não penetrava no sistema radicular. Ele teve uma mudança do hábito alimentar dele, mudou. Hoje ele é um ectoendoparasita, então você encontra ele tanto fora como dentro do sistema radicular. Mas o principal ponto que a gente observa para esse aumento de helicotilencos nas áreas, principalmente a área cultivada com soja, eu vou citar para vocês. É uma planta de cobertura que a gente adora fazer, inclusive pensando que está reduzindo a população de pratilencos, o tal do milheto. Então, aquele milheto bonitinho que a gente tem, que é famoso para reduzir a população de pratilencos, ele multiplica os helicotilencos, que é uma beleza. Mas aí você falou a importância de nós colocarmos um biológico na planta de cobertura. Exato, para você impedir que tenha essa multiplicação. Então, a gente, na verdade, quando você coloca um bacilos, por exemplo, protege esse sistema radicular, você reduz a penetração desse nematóide e a multiplicação dele, consequentemente. E nós temos fungos e bactérias que nos ajudam. Qual que é a diferença hoje? O que nós podemos fazer? Usar fungos e bactérias, competem ou não competem, para a gente orientar o nosso produtor? Ótima pergunta. Mais de 90 produtos biológicos registrados. E não sei quantas empresas e quanto vendedor que chega lá na porta da fazenda posicionando esses produtos. Sempre o da concorrência é melhor. O dele é melhor do que o da concorrência. E até brinca, o produtor brinca que fala assim, cada biológico que o pessoal vende para ele entregar aquilo que está falando, ele tem que colher 200 sacos de soja, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, o que a gente observa? Que hoje não existe produto ruim. Esses produtos registrados, todos têm eficiência para o nematóide. O que existe hoje é produto mal posicionado. Muitas vezes, quem está na ponta não está sabendo posicionar esses produtos para manejo de nematóides. Vou dar um exemplo claro para vocês. A gente está falando de planta de cobertura. Uma área com alta pressão de nematóide de cisto. Eu já vi muita gente colocar braquiária, colocar milho e tratar essa braquiária, esse milho, com bacilos pensando em afetar o nematóide de cisto. Você não vai afetar o nematóide de cisto. Nematóide de cisto não parasita o sistema radicular daquelas plantas. Então a gente tem que saber posicionar, porque nesse caso, um purpureocílio, uma pocônia, teria uma eficiência melhor. Ainda mais se você tiver palha lá. Você vai ter a planta de cobertura associada. Então você dá condição para esses fungos se estabelecerem e esses fungos, sim, têm a capacidade de parasitar, inclusive o cisto do nematóide de cisto. Então é saber posicionar esses biológicos. Professor, em relação a essa questão que você colocou agora, do nematóide cisto, do Heterodera, ele não atacar sistema radicular de gramíneas em geral, né? O que faz o cisto eclodir, por exemplo, né? É puramente físico, exemplo, umidade, né? A presença de umidade, ou são os exudatos radiculares aí que se forem das plantas preferenciais, ele vai eclodir ou não? Exato. E assim, é interessante que eu falo para você que são os dois.
Então a gente tem a umidade interferindo, primeiro, no rompimento do cisto, porque para o juvenil eclodir do ovo, nós precisamos ter a liberação desse juvenil no ambiente. E o que induz a eclosão do juvenil, o juvenil sair do ovo, geralmente são os exudados radiculares. Mas o que promove, né, o rompimento desse cisto, que é a estrutura de resistência do nematóide, geralmente é a umidade. Então são os dois agindo de forma conjunta para a gente ter a liberação do nematóide no ambiente. E nessa linha, professor, de cisto heterodactylis, quantas raças nós temos de nematóide de cisto hoje? E se tem aumentado o número de raças resistentes no cisto hoje, professor? Sim. Teoricamente, se a gente for pegar a definição ou a classificação de raça que 2 pesquisadores fizeram na década de 90, a gente tem 16 raças. 16 raças. Só que algumas dessas raças a gente fala que são hipotéticas, porque 2 diferenciadoras, uma é filha da outra, né, oriunda da outra, então elas não teriam, né, a possibilidade de ter comportamento diferente. Mas, teoricamente, nós temos 16 raças disponíveis. Algumas raças predominam. Então, por muito tempo, a gente deve ter ouvido falar aí que o que predominava para nós era a raça 3. Então, quando chegou no Brasil, a primeira raça identificada foi raça 3. E por muito tempo nós tivemos raça 3 nas áreas. Raça 3, raça 1, né? A raça 14. E essas raças são mais fáceis de manejar, por quê? Porque você tem mais fonte de resistência. Se você for pegar o portfólio da maioria das detentoras aí de genética de soja, você vai ver que a maioria das sojas trazem resistência à raça 3, moderada à raça 1, raça 6 geralmente, 14, até de vez em quando 14 mais. E o que a gente tem observado? Que quando você utiliza uma cultivar ou uma fonte de resistência por várias safras consecutivas, por exemplo, pega uma cultivar resistente à raça 3, coloca ela 3, 4, 5 safras naquela área, repetidamente. O que acontece? Esse nematóide tem uma diversidade muito grande. Então, em função dessa diversidade genética, a gente vai selecionando os indivíduos que são capazes de parasitar aquela fonte de resistência. Aí nós temos o que nós chamamos de mudança de raça ou quebra de resistência. Eu vou ter um 3+ lá? Na verdade, nem um 3+, não precisa ser tanto. Se você tiver uma raça 2 ou uma raça 4, você está praticamente ilhado com relação a material com resistência. Você não tem materiais com resistência raça 4 e raça 2 praticamente. Um conselho prático para o produtor, eu plantei essa variedade, tem resistência, vamos supor 1 e 3 esse ano, o ano que vem mudar. E pior, a gente, na verdade, mudar a fonte de resistência é chover no molhado. Porque os parentais que doam esses genes de resistência para a gente são praticamente os mesmos. O que nós precisamos fazer é o manejo da resistência naquela área. De que forma? Entrar com a cultivar suscetível no programa. Então a gente não pode tirar a suscetível do programa. Então, as canelas secas tem que permanecer? Tem que permanecer, ela faz parte. Eu falo que a gente sempre trabalha de 3-1. Eu sempre recomendo colocar uma cultura que não seja hospedeira. E aqui no oeste da Bahia a gente ainda consegue fazer muito isso com o milho. A gente tem milho aqui ainda e o milho está aumentando, a gente está vendo nesses últimos anos. Então, se você colocou o milho, você vir com 2 anos de resistente, você pode voltar com a sua canela seca. O que eu não posso fazer, né, é colocar canela seca em cima de canela seca. Então eu reduzi a população com milho, vim com 2 anos de cultivar resistente, eu volto com a minha suscetível. No próximo ano, eu volto novamente com milho, ou com a cultura que não multiplique. Milho, algodão, eu posso utilizar outra cultura. Mas esse é o manejo correto, Caçuia. A gente reduzir, a gente tem que impactar a população, e a gente só impacta se a gente colocar uma cultura de verão que não multiplica o nematóide. O Rogério acabou de me perguntar aqui, pegando gancho no questionamento dele, o que promovia o rompimento ali do cisto. Eu não falei para você que a umidade e para o ovo, para o nematóide eclodir do ovo não era exudado? Perfeito. Eu coloco o milho na safrinha. Eu tenho umidade nesse solo suficiente? Não. Muitas vezes eu vou fazer o quê? Não vou romper meu cisto, não vou liberar o ovo. Não vou liberar o nematóide ali. Então eu fico com uma população praticamente intocada naquela área para a soja que vem em seguida. Safrinha de milho não é suficiente para reduzir a população de nematóide cisto. E, professor, no caso, 2 coisas. Do biológico, nós não falamos do Pasteur anisawa. Ele é importante para cisto?
Vou até falar no passado. Era. Olha. Era por quê? Porque saiu do mercado. Ele saiu do mercado? Saiu professor? do mercado, Caçuia. Na verdade, o que acontece? O que tem é o produto em estoque, mas por ser um produto... Nós não vamos ter mais pasteurizado? Não vamos. Foi descontinuado pela empresa. E aí, aquele era bem específico? Bem específico. Mas eu acho que talvez até por essa especificidade, e muitas vezes pelo produtor não saber se ele tinha só cisto na área, muitas vezes ele colocava e não tinha o resultado esperado. Porque a Pasteur anixizal é um parasita obrigatório. Então ela precisa do nematóide de cisto para se reproduzir. Então, se você tem um nematóide de cisto ali na área, ela vai colonizar a fêmea e a fêmea, ao invés de produzir ovo, vai produzir o endósporo da Pasteur. O que aconteceu? Excelente, muita eficiência para nematóide de cisto, mas em função de custo e tecnologia de aplicação, eles resolveram descontinuar a produção do produto. E, professor, o senhor falou do milho safrinha, que talvez não dê tempo ou umidade suficiente. O que está crescendo muito no Brasil, e principalmente em algumas regiões, é o tal do sorgo. E o sorgo, você tem visto ele como benefício para ajudar? Eu falo que o sorgo a gente teve um divisor de águas. Eu falo muito parecido com o trigo no passado. Nós estamos tendo agora a introdução no mercado de materiais de sorgo que têm menores fatores de reprodução, apratilencos e ameloidógeno. Sorgo não multiplica cisto. Então posso ficar tranquilo. Mas os materiais que estão sendo desenvolvidos agora, que estão entrando no mercado, o pessoal tem se preocupado em selecionar materiais que tenha fatores de reprodução mais baixos. Se a gente for pegar os sorgos do passado, a gente tinha fator de reprodução de 80 para pratilencos. Então hoje nós estamos vindo no mercado com sorgo já com fator de 2, 3 para pratilencos, para galha, dependendo do meloidógeno, muitas vezes até abaixo de 1. Então isso tem beneficiado bastante a gente colocar esse sorgo no sistema. E mais do que isso, as empresas viram a importância do sorgo para o sistema, ainda mais com as indústrias de etanol, né? Indústria de etanol hoje. A gente tem visto o sorgo como potencial. Hoje, para você ver, por exemplo, tem vários produtos químicos que já estão com registro em bula para manejo de nematóide em sorgo. Produto químico. Carboxamida, que a gente comentou aqui, com registro para sorgo. E biológico... É ideal, então, o produtor já tratar... Exato. E justamente porque eles não têm resistência, então a gente tem menores fatores de reprodução. Então é muito importante a gente fazer esse tratamento para proteger e reduzir essa multiplicação nessa safrinha. Perfeito. Professor, vamos falar um pouco de meloidógeno? Vamos. A gente tem visto crescer o Javanica. E a gente vê poucas variedades, na realidade, pouquíssimas variedades, com resistência a Javanica. Com incógnito você acha mais um pouco. Mas Javanica tem crescido muito e a gente tem visto muito dano com Javanica, professor. Sim. E se a gente for pensar na cultura da soja, o Javanica ele é muito mais agressivo para a soja do que o incógnita. Muitas vezes a gente se preocupa com o incógnita porque o incógnita é o que afeta a cultura do algodão. Javanica não parasita algodão. Então aí a gente fica muito focado na galha, ainda mais nas áreas que são produtoras de algodão, a gente foca muito no incógnita, porque é aquele que vai prejudicar mais a cultura, né, do algodão que vai vir naquela área. Mas a gente vê que para a soja, os dois têm impacto muito semelhante, tanto Javanica como incógnita, e em função da escassez desses materiais, não é só a Javanica ou incógnita, a gente vê uma escassez para a galha. Você vai ver, para a cista a gente tem um número maior de materiais, e para a galha você encontra muito os tal do MR. Não sei se você... É verdade. Que é moderada resistência. Então essa moderada resistência, para a gente classificar, a gente fala que aquele material ele multiplica de 10 a 30% o nematóide. Mas eu falo que de 10 a 30% a gente tem um mundo ali, né? É 3 vezes mais, professor. Então isso é um problema para nós. Então a gente está vendo assim, o pessoal tem investido mais em busca de materiais com resistência à galha, a meloidógeno, mas tem uma certa dificuldade de incorporar esses genes nas cultivares comerciais. E essas carboxamidas novas que você tem medido, que tem entrado no mercado agora recentemente, você tem avaliado a eficiência dela para meloidógeno? Eu falo que das espécies de nematóide é a que a gente tem maior eficiência. Então, o produtor que tem problema com nematóide de galha,
A carboxamida é um... Com certeza. O nematóide das galhas ele é mais sensível às carboxamidas do que um Pratilencos ou do que um nematóide de cisto. Só um detalhe, para você matar a mesma percentual de indivíduos de uma população de nematóide de cisto, você precisa 32 vezes da dose que você usa para matar a galha, por exemplo, de uma carboxamida, como o Flopiram. Perfeito. Então, na verdade, você precisa de uma dose maior. Por conta do produto, não. Por conta da dinâmica populacional do nematóide. Então, se isso realmente, a resistência genética é fundamental. E dose é muito importante, dose de produto. Godinho, a gente volta, você falou de meloidose, né? Mas a gente vai e volta, a gente retorna no cisto, né? Existe uma característica no Heterodera que é a variabilidade, porque você tem variabilidade genética, porque você tem machos e fêmeas, Isso. né? Que acho que é anfimixia, né? Isso, a reprodução dele. O que difere, por que o Heterodera ele tem essa característica, ele é muito mais complicado do que um meloidógene ou até mesmo um Pratilencos? E você até comentou, Rogério, em função da anfimixia, que é a fecundação cruzada, porque para um nematóide de cisto, um heteródera ter seu processo de reprodução, obrigatoriamente nós precisamos ter a presença de machos e de fêmeas. Ao ponto que meloidógene, por exemplo, se reproduz por partenogênese. Não precisa ter macho. A fêmea da origem são clones. Então, até a variabilidade genética de meloidógene é menor do que a variabilidade genética de nematóide cisto. E uma fêmea, pra você ter ideia, ela copula com 12 a 15 machos diferentes. Então, ali dentro, você tem ovos, né, de 15 genitores diferentes. Eu até costumo comentar com os produtores, né, com clientes, que as reboleiras de galha, elas estão lá há 5, 10, 15 anos lá no mesmo lugar e aumentando 1%, 2% ao ano, né? Só pelo arrasto de máquina, né? Mas o cisto, ele é, assim, insano, né? A progressão dela se espalhar dentro da área é exponencial, né? Principalmente porque tem estrutura de resistência. Então, por exemplo, para você levar um Pratilencos, um meloidógene via implemento agrícola, é muito mais difícil porque aquele nematóide pode ser exposto à radiação solar. Agora, o cisto é uma estrutura de resistência. Ela vai aderido naquela máquina, naquele solo. E com isso, você vai espalhando isso dentro da área. Além disso, é muito mais fácil você espalhar o cisto com a enxurrada que a gente tem dentro do talhão ali, do que as demais espécies de nematóides. Porque você está espalhando a estrutura de resistência. E o que a gente tem, assim, porque o que eu observo, assim, que quando a gente começou a trabalhar mais as fusienses, né, e aí vem de várias fontes, várias origens, né, a semente das gramíneas aí, fusienses principalmente, e a gente vê, assim, que um aumento também. Esse aumento está relacionado com alguma contaminação, uma impureza que está aderida na semente das plantas de cobertura ou não? E é um problema para a gente quando apesar que o beneficiamento melhorou muito. Mas semente de planta de cobertura, principalmente para a gente pensando em braquiária, na maioria das vezes elas são colhidas ali no solo. Então a gente acaba podendo levar terra e naquela terra a gente pode levar o cisto. Então a gente tem levado a estrutura de resistência. E como esse cisto é muito resistente a variações ambientais, como de temperatura e umidade, ele suporta ser levado nessa sacaria, nessa semente, nesse bag, e acaba fazendo essa distribuição, essa disseminação na propriedade também. Deixa eu te perguntar uma coisa assim que me surgiu agora, né? Por exemplo, se eu desconheço a origem, se minha semente não é tratada, né? A maioria dos produtores eles preferem a semente sem tratamento, a de VC90, por exemplo, né? Se eu pegar e fizer um tratamento de semente à base de pocônia, clamidospora ou até mesmo do purpuricilium, né? Eu tenho uma chance de neutralizar ou amenizar ou suprimir aquele cisto que está aderido lá? Não, porque quando você trata essa semente com esse tipo de agente de biocontrole, você está tratando com estrutura de resistência também. Então você está tratando com o esporo de uma pocônia, de um purpureocílio. Então você está colocando esporo junto com o cisto. Então, na verdade, nesse ponto você não teria essa ação.
Você poderia ter ação quando esses 2 micro-organismos chegassem no solo e esse, por exemplo, esse fungo iria colonizar ali, iria se multiplicar e poderia, por exemplo, inativar um cisto ou colonizar os ovos do nematóide cisto. Mas essa inativação, os 2 no tratamento de semente, a gente não teria por conta da biologia deles. No caso das carboxamidas aí que podem ser utilizadas no tratamento de semente, algumas, né? Ele poderia oferecer um controle? Sim, aí nesse caso sim, porque na verdade essa carboxamida, ela entrando em contato com o ovo, né, do nematóide, a gente tem a inviabilização desse nematóide. Aí sim. Dica importante, né, Caçu? Informação muito importante. E nessas carboxamidas que o próprio Rogério estava comentando aqui, professor, eu tenho tratamento via TS ou via sulco, e aí você me falou que eu posso ter, lógico, dependendo das condições, quase 40 dias de controle. E se eu tenho carboxamida que eu posso aplicar via aérea hoje, né? Eu posso fazer uma nova aplicação de carboxamida nesse intervalo? Vamos supor que está 40 dias, com 30 dias eu faço uma nova aplicação parte aérea, professor. Primeiro, só uma colocação, porque a gente tem essa carboxamida para aplicação no TS, para aplicação no sulco, e a gente tem registro também de uma carboxamida para aplicação via barra. Isso. Então, inclusive, a gente consegue até fazer uma aplicação em taxa diferencial. A gente tem feito isso hoje em dia. Isso. Então, só complementando Pega que aquelas manchas, localiza ela. Hoje você tem programas, inclusive foram desenvolvidos algoritmos que conseguem identificar no talhão áreas onde eu tenho maior probabilidade de ter perdas por nematóide. Você consegue desenhar um mapa de aplicação e fazer isso via barra aplicando em taxa diferencial. Plante e aplique, pode ser aplicado junto com o pré-emergente, que você diminui uma operação às vezes, então você consegue fazer essa aplicação também. Então seria um ponto bem interessante para a gente chamar com relação a essas carboxamidas que a gente vê esse diferencial, sabe? Mas eu posso aplicar mais de uma vez durante o ciclo? Então, não recomendo pensando no manejo de nematóides. Ok. Por que eu não recomendo? Por baixa efetividade. Pensem Bom, comigo. é cedo mesmo. Pensem comigo, nematóide, ele afeta o sistema radicular. Quanto antes eu colocar essa molécula química em contato com esse sistema radicular, melhor será a eficiência de controle. Se eu já apliquei esse produto ali no tratamento de semente, né, ou no suco via barra, fiz uma boa proteção com a dose correta, eu não vejo necessidade dessa reaplicação 20, 30 dias depois, por conta do próprio residual do produto. Esses produtos são absorvidos e translocados, inclusive, para a parte aérea da planta. Perfeito. O que o pessoal tem feito muitas vezes? Utiliza a menor dose de bula do produto nessa primeira aplicação e reaplica essa menor dose na segunda aplicação ali, 20, 30 dias. Então eu acho que você fraciona a dose e você perde esse momento que é super crítico para o estabelecimento do potencial produtivo da cultura. Então não se recomenda. Eu não recomendo, certo? Não recomendo essa divisão de aplicações. Professor, e você falou um negócio super interessante. Eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para IA nos ajudar, né? Você falou de algoritmos aí. O que a inteligência artificial tem ajudado? O que nós podemos esperar da inteligência artificial para nos auxiliar em relação ao futuro com os nematóides? Sim, eu acho que, para começar, eu vou te falar que eu nem sei te responder ao certo como ela vai poder nos ajudar, porque cada dia tem novidade. Ela nos surpreende. A gente tem um direcionamento do que a IA vai contribuir para esse manejo, mas eu acho que a gente pode ser muito surpreendido, Caçu e Rogério. Eu acho que a gente não tem noção do verdadeiro potencial que nós temos com relação à inteligência artificial. Mas o que eu vejo hoje de futuro próximo, ou que seja mais palpável para a gente, né? Primeira coisa, na predição desses mapas de infestação de nematóide. Hoje a IA ela consegue pegar diversas imagens de satélite, sobrepor mapas, incluindo avaliações de NDVI. Então você consegue pegar mapas de 2, 3 safras anteriores, fazer o NDVI, sobrepor esses mapas, levar em consideração, por exemplo, textura de solo, teor de matéria orgânica, pegar um mapa de produtividade e com isso a gente traçar áreas onde você tem ali uma grande certeza que o nematóide está presente, né, e que poderia estar causando danos. Ela não dispensa, por exemplo,
a avaliação, a coleta. Mas, por outro lado, a IA hoje está gerando mapa de coleta para a gente. Então, ela vê essas imagens e gera onde que você deve coletar no talhão. Localizados. Então, você coleta. E hoje nós estamos avançando aí, inclusive tem pesquisas já sendo realizadas no Brasil, utilizando a IA para contagem de nematóides. Então, hoje a quantificação de nematóide, o Rogério sabe que é manual, você tem que ir para o microscópio ficar contando. Mas o que acontece? E tem diferença entre o contador ali, não tem? Demais da conta. E o horário que ele conta ainda, né? Eu falo que no começo da manhã ele é mais animado, vai dando 4 horas da tarde, vai ficando pior. Então é muito complicado, porque é um controle manual. É difícil, né? Então hoje, o que acontece? Tem uma empresa já trabalhando nisso, eu falo porque a gente está trabalhando em conjunto, que a gente faz a quantificação. Então a gente está treinando uma IA justamente para fazer a identificação dessa morfologia do nematóide e fazer isso de forma automática. Então, nessa linha, por exemplo, quando a gente pede para identificar, para o laboratório identificar cisto, qual raça que é? Demora bastante, né? Demora. Nós vamos melhorar esse tempo, professor? Infelizmente, para a raça, não. Porque a raça não é uma variação genética. A raça ela é determinada em função de características fenotípicas. É porque é a população que se desenvolve naquela fonte de resistência. Então, infelizmente, não. Eu até fiz um trabalho, um orientando a minha de mestrado, a gente desenvolveu isso, tentando ver marcadores moleculares para ver se a gente conseguia identificar a raça dessa forma. Não conseguimos. Esse tempo, não conseguimos. Não conseguimos porque geneticamente é muito próximo. Então a gente não consegue. É muito mais o agrupamento das raças, ele se dá muito mais em função da região do que dessa diferenciação em função desses materiais que são os doadores de gene de resistência que a gente utiliza hoje para fazer o teste de raça. E você tem hoje, ou já tem estudos que nós podemos ver? Nós começamos a falar lá atrás com carbamato, fosforados. Hoje nós estamos com a evolução grande com as carboxamidas. Existe algum grupo químico novo que a gente pode esperar? A gente está entrando com um produto também à base de sulfonamida, né? A gente tem uma molécula que está entrando agora. Mas eu vou ser bem sincero. Um curto espaço de tempo a gente não tem outra molécula em fase de desenvolvimento química. O que a gente tem avançado, bastante avançado nesse manejo, e a gente vem para os próximos anos no mercado? Produtos fitoquímicos e produtos bioquímicos. Quando eu falo de produtos fitoquímicos, eu estou falando muito de produtos à base de extratos de plantas, e os bioquímicos muito à base de metabólitos, que são subprodutos, por exemplo, de uma fermentação de um bacilos. Então a gente vai caminhar nessa linha. Mas molécula química, eu não vejo uma saindo no mercado tão próximo. Então eu acho que o que a gente tem aí, nós precisamos preservar e saber utilizar, porque eu acho que a gente vai ficar um tempinho sem ter a introdução de outras. E você falou utilizar de modo consciente, né? Isso. Dá para hoje a gente já referenciar as manchas que nós temos, utilizar, e com isso o produtor consegue ter uma eficiência com custo adequado. Exato. Sustentável, né? Eu falo que a gente precisa trabalhar com uma agricultura que seja sustentável. Então hoje, o que a gente observa? O manejo químico, se ele bem direcionado ou posicionado dentro da propriedade, ele vai te dar um retorno positivo. Mas a partir do momento que você posiciona esse manejo muito de forma genérica, e muitas vezes tem áreas que nós temos baixa pressão de nematóides, em função do manejo ou da constituição daquele solo que a gente vem trabalhando. E muitas vezes o controle químico nessas áreas não tem a resposta esperada. Ele não te dá aquele retorno. Então, o controle químico, muitas vezes, o maior retorno é em área que eu tenho maior pressão. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Eu sempre falo que o controle químico ele deve ser posicionado para as áreas que eu tenho histórico e tenho pressão de nematóide, e o biológico ele foca como um tratamento base. Ele, para mim, tem que ir do início da porteira ao fim ali nos nossos tratamentos. Então é a junção desses dois manejos que a gente vê uma sustentabilidade para o sistema produtivo, né? E para nematóides a gente pode esperar alguma coisa nessa linha de RNA aí? Sim, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de NRA, silenciamento gênico, mas eu acho que de transgenia, o mais próximo que a gente vê
é o BT que vai entrar para nós agora. 2030, você 2030. Falou. Eu acho que essas novas tecnologias, ela vai demorar mais um pouquinho. É algo para daqui 8, 10 anos a gente ter introdução no mercado. Mas com certeza, o que a gente evoluiu na biotecnologia, na engenharia genética, isso tudo está sendo incorporado, sim, no manejo de nematóides, né? Isso aí vai fazer parte do nosso manejo. O Godinho, em relação a esses fitoquímicos, né, ou os bioquímicos, me deu uma dúvida, né, em relação ao modo de ação desses produtos, né, que assim, você vai pegar o extrato de plantas, é um complexo de substâncias, né, você vai pegar um bioquímico, né, vai ser um complexo de substâncias ou de metabólitos, né, diferente do sítio específico, né, que seriam os químicos, né. Esses fitoquímicos ou bioquímicos, eles têm uma probabilidade menor de oferecer uma tolerância, por exemplo, uma menor seleção? Sim, na verdade vai depender muito do que nós estamos desenvolvendo. E foi bem interessante que você colocou, Rogério, porque a gente vê uma variação com relação a esses produtos. Então, por exemplo, tem produtos fitoquímicos que se comportam muito mais próximos de produtos químicos. Tem produtos bioquímicos da mesma forma. Por outro lado, tem produtos que se comportam muito mais próximos de biológicos. Dentro da lista desses produtos, nós temos, por exemplo, a base, né, produtos que são indutores de resistência. Então, que atuam em outras rotas metabólicas dentro do vegetal. E isso é muito interessante para a gente aumentar o leque de alternativas de manejo. Eu creio que esse tipo de produto, ele não é que ele vai substituir o produto químico. Pelo contrário, eu falei hoje 4 pilares para vocês de manejo de nematóide. Daqui uns anos eu vou estar sentando aqui falando a respeito de 6 pilares de manejo. Então, além do manejo cultural, genético, químico e biológico, eu vou falar do manejo fitoquímico e do manejo bioquímico. Então, são mais alternativas para agregar o nosso sistema de manejo e não para substituir. Entendi. E nessa questão de pilares, né, eu enxergo, né, é uma opinião pessoal minha, eu enxergo muito mais o manejo integrado como várias camadas, né, que você sobrepõe, né, e que se você não sobrepõe, você não vai ter o resultado esperado. Agora, quando você sobrepõe as formas de manejo, você consegue um melhor controle, uma melhor convivência, né? Eu até comecei a falar, mas eu sempre brinco assim, que esse manejo integrado, ele é como se fosse uma mesa com 4, né, pernas ali, 4 pés. Quando você tira uma perna daquela mesa, ela pode até permanecer, né, em pé ali, né, mas se você encostar no canto, ela acaba mancando. Se você tira 2 pernas daquela mesa ali, se você não respirar do lado dela, talvez ela até mantenha equilibrada. Mas se você tira 3 pernas, ela não vai se manter em pé. Para mim é a mesma coisa do manejo. Se eu quero uma base sólida, firme, eu preciso integrar essas 4 alternativas que nós temos hoje. A partir do momento que eu vou tirando essas bases de controle, a probabilidade dessa convivência com o nematóide, da solidez desse manejo, ele vai se dissolvendo, vai ficando mais frágil. Como dica aí, a gente está chegando ao nosso final do... Passar rápido, né? Passa muito rápido. Eu vi que você deu 4 pilares, mas você tem alguma dica mais que você poderia oferecer para o produtor? Sim, e eu fico muito feliz de falar isso nesse momento, porque por muito tempo a gente não tinha a disponibilidade de termos ferramentas químicas no mercado. E eu fico muito feliz de nós termos ferramentas químicas chegando hoje no mercado, com alta eficiência para manejo de nematóide e principalmente com seletividade aos nossos agentes de controle biológico. Então, Ou seja, muito mais sustentável. Muito mais sustentável, né? Então faz parte de uma agricultura sustentável, rentável, e hoje eu vejo que algo que era muito distante para nós, que era o controle químico de nematóides, sendo incorporado novamente ao manejo. E esse controle químico, ele não vem substituir o biológico. Pelo contrário, ele vem somar ao biológico. Então, o que eu vejo? Vamos utilizar as ferramentas que nós temos à disposição. Então, vamos observar os produtos químicos que estão chegando agora, vamos testar, vamos incorporar o nosso programa de manejo. Porque eu acredito muito
que para o manejo sustentável de nematóide, a junção entre controle químico e biológico, ou nematicida químico e biológico, é o futuro da nossa agricultura. Eu não vejo outra forma da gente conseguir utilizar esses produtos em prol da produtividade da soja, do milho, do algodão. E pelo que você falou, nós temos ferramentas novas chegando, isso aí nós vamos mudar de patamar, né? Quando você falou do prateleiro, nós vamos ter uma mudança de patamar aí de produtividade no futuro próximo. Nós já mudamos, né? As canelas secas já trouxeram outro patamar, né? Eu falo assim que todo lugar que você anda, o pessoal só abre a boca para falar de soja de 100 sacos, né? Então, assim, se a gente for pensar como era no passado, a gente era muito distante a gente ter essa realidade de uma produtividade de 100 sacos. Aqui na Bahia, o que teve de pivô de 100 sacos na safra passada não foi brincadeira. Então, com certeza, eu vejo que cada vez mais nós mudamos o patamar produtivo das nossas áreas e a gente consegue, pelo menos, equilibrar esse custo e trazer maior rentabilidade para o produtor. Nós sabemos o quanto hoje anda estrangulada essa margem de lucro, né? Vocês estão na ponta, na consultoria, vocês sabem disso. Cada vez mais difícil fechar as contas. Então, tudo que agregue em produtividade, eu tenho certeza que trará rentabilidade para esse produtor. Perfeito. Rogério, algumas palavras finais? Bom, complementando o que o professor disse, né? Eu vejo que a convivência com os nematóides que hoje estão em evidência, né? É um grande problema em evidência que antigamente o produtor ele negava, né? Ele negava o problema que ele tinha, né? Evidenciar aquilo e reconhecer é um grande passo, né? Para quê, né? Para poder saber qual que é o seu problema e como você resolver aquele problema, né? Então, podcasts, conhecimento, entrevistas, né? Mídias, né? Que tenham uma informação de qualidade e veracidade, né? São muito importantes, né? Fernando Godinho, queria agradecê-lo por nos brindar com essa oportunidade, com esse teu nível de conhecimento, parabenizá-lo pelo que você tem feito pela agricultura nacional, não só como professor, como pesquisador, como consultor também, e levado a esse nível de informação. Porque é o que o Rogério falou, é muito importante para nós termos a veracidade da informação aliada aos estudos para que a gente possa aplicar dentro daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, professor, agradecer demais. Seja muito bem-vindo ao nosso CultiveCast. Esperamos ter mais algumas vezes aí, professor. Obrigado, Caçu e Rogério. Parabenizar vocês pela iniciativa, né, de vir trazer informação de tanta qualidade para o produtor. Então, isso é muito válido, como o Rogério colocou. E como último recado, pessoal, eu sempre gosto de dizer, né, para as pessoas, para as rodadas que eu faço, que uma lavoura protegida é uma lavoura produtiva. Então, proteja a sua lavoura, proteja o potencial produtivo da sua cultura. E, professor, quem quiser encontrar o senhor nas redes sociais, quais são aí que você... Então, podem me adicionar no Instagram, Fernando.Godinho. Então, semanalmente eu sempre coloco vídeos, informações, Legal. Trago novidades que estão chegando no mercado a respeito de manejo de nematóides. Então, me sigam nas redes que vocês vão ter acesso a essas informações. Fernando.Godinho. Godinho, isso. Legal. Vamos estar seguindo aí, pessoal. Dr. Fernando.Godinho. Não. Fernando.Godinho. Tira o doutor, né? Isso. Fernando.Godinho. Para saber mais informações, está sempre postando. E nos acompanhe. Pessoal, você que nos acompanha, para nós é sempre importante gerar conteúdos de qualidade. Nós fazemos questão de cada vez trazer profissionais do nível do Dr. Fernando Godinho aqui, para que a gente possa auxiliar você, produtor, auxiliar você técnico, auxiliar você agrônomo, que precisa de informações de qualidade. Esse é o objetivo nosso do CultiveCast. Muito obrigado e até a próxima.